Quem é Jessi Lima? Eu vou abrir a minha história pessoal para que você possa conhecer um pouco mais de mim. Nasci no dia 29 de janeiro de 1991, na maternidade Dona Evangelina Rosa, filha da Dona Cilda e do seu Carlos. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha apenas 19 anos, estava estudando. E foi uma surpresa para ela. Meu pai trabalhava e ganhava apenas um salário mínimo e de repente se viu com a responsabilidade de ser pai. Naquele momento, meu pai e a minha mãe correram, para agilizar o casamento e para procurar um lugar para que eu pudesse nascer com o mínimo de conforto. E eu fui morar numa casa, no fundo de uma casa, na verdade, de um terreno cedido pelo meu tio, irmão do meu pai. A casa não tinha nem piso cerâmico. E os meus primeiros passinhos, o meu joelhinho foi engatinhando por um chão de cimento. Eu tenho algumas manchas ainda no meu joelho e uma vez eu perguntei pra minha mãe o que era e ela falou, não sei se brincando, mas ela falou, são as marcas de quando você engatinhava lá naquela primeira casa que a gente morou. Logo 2 anos depois, a minha mãe engravidou novamente do meu segundo irmão e o meu pai conseguiu comprar um terreno lá na região do Grande de Seu, que ainda hoje a minha mãe mora no Grande de Seu. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. E o meu pai, ele sempre fez muito esforço para dar o melhor que ele tinha para nós. Então nós sempre estudamos em colégio particular. A gente estudava em colégio de bairro. O pai fazia muitas renúncias para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse ter a oportunidade que ele não teve. Porque o meu pai nasceu no interior, não conheceu o pai dele faleceu quando ele tinha aproximadamente 2 anos de idade, ele foi criado pelos irmãos mais velhos. E logo meu pai precisou sair de casa para ir trabalhar. A mãe dele criou ele e os irmãos trabalhando de roça, uma vida muito dura, muito sofrida. Eu estudei o meu ensino fundamental e médio no Colégio Sinopse, porque o meu pai tinha alguns amigos que sempre conseguiam uma bolsa de estudo para mim. Eu estudava num turno e trabalhava com meu pai no outro turno. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, E meu pai tinha uma mercearia. Então, com 12, 13 aanos, eu já estava lá ajudando ele, até porque eu sempre gostei. Eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre queria estar acompanhando meu pai para onde ele ia. Sentava na garupinha da moto do meu pai, colocava o capacete na cabeça e... Então eu aprendi muito cedo a arte do comércio, de vender, de estar conversando com as pessoas. É onde muita gente se engana, que acha que eu sou falante por causa da política. Não, a política aconteceu na minha vida há 4 anos atrás. Eu aprendi a conversar com as pessoas, a me comunicar bem dentro do comércio. E fiquei com meu pai ali até aproximadamente os meus 14, 15, 16 anos. Nessa época, meu pai entrou em muita dificuldade, o comércio quebrou, ele precisou fechar. E eu tinha um sonho de ir pra faculdade, com 17, 18 anos. E esse sonho, infelizmente, teve que ser adiado, porque eu precisei trabalhar. Então, com 18 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego, que foi como promotora de vendas da Vivo, porque a situação estava bem complicada. Nessa época, meu pai ele já não morava mais com a minha mãe, e eu assumi meio que a responsabilidade dos meus irmãos mais novos. A gente passou por um momento bem complicado financeiramente. E eu agradeci muito a Deus essa oportunidade de trabalho, que tanto me ajudou a pagar as minhas contas, a ajudar a minha família. A minha mãe estava com o meu irmão mais novo bem pequeno. Também me ensinou muito sobre vendas, sobre relacionamento com pessoas, sobre bater metas. Então, quando eu cheguei na empresa, ninguém botava muita fé em mim. Me colocaram pro pior ponto de venda que tinha, que era no Disseu. Na época, o Disseu, ele não era essa potência que ele é hoje. E aí me colocaram numa loja que era bem complicada, porque tinha uma vendedora lá que era casca grossa, que ela colocava os promotores para correr lá debaixo de taca. Então, fui fazendo amizade com ela, eu levava um bolinho pra ela, eu levava ela pra lanchar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, nós ficamos amigas, ela me ajudava muito. Ela disse assim, mulher, não precisa mais tu vir trabalhar, não. Deixa que eu vendo aqui pra ti. Aí eu passei isso pro meu supervisor da época. Ele falou, beleza, que maravilha, pois agora eu vou te colocar em outra loja. Aí tu passa aí só pra pegar as vendas. Eu já tava fazendo a cobertura de 4 lojas no Disseu. Então eu comecei a bater muitas metas. E aí o meu supervisor começou a me colocar pra dar treinamento no interior. Então, imagina, com 18 anos, eu era dessa finurinha assim, ó. Eu dei treinamento em Parnaíba, dei treinamento em Piripiri, dei treinamento em Piracuruca. E eu tava bombando em vendas. E aí a comissão que tava me pagando pra mim já não tava mais interessante. Tirar minha habilitação, porque eu tinha ganhado uma habilitação de presente. Precisava 3 meses pra tirar a habilitação. E aí eu pedi demissão desse emprego. E eu contei, 5 meses de seguro-desemprego. Então, durante esse seguro-desemprego, eu vou tirar minha habilitação e depois eu vou ter 2 meses pra conseguir outro emprego. E assim eu fiz os cálculos tudo certinho, consegui tirar a habilitação. E depois eu comecei a trabalhar em outra empresa. Eu fui trabalhar de recepcionista na clínica UDI. Um ano aproximadamente, depois eu saí da UDI, eu fui trabalhar de atendente de call center, depois eu fui promovida e eu fui trabalhar como atendente de uma concessionária. Um desejo ardente no meu coração de ter o meu próprio negócio. Eu sempre gostei muito de cabelo. A minha irmã mais nova, eu pegava o cabelo dela, você que é do meu tempo vai lembrar, eu passava amoníaco, porque a mecha ficava assim vermelha. Eu tive a oportunidade de começar a vender um produto de cabelo. Minhas amigas gostaram muito e foi aí que começou o meu negócio de produto de cabelo. Montei a loja.
A loja completou esse ano 10 anos de mercado. Hoje está sob a gestão da minha irmã. E a minha trajetória política, ela começou em 2020. Até antes de 2020, eu não tinha nenhum convívio com a política. Meu pai a vida toda foi empreendedor, minha mãe dona de casa. Na minha família não tinha ninguém da política. E foi por uma ação da ex-gestão da Prefeitura de Teresina, que prejudicou muito os comerciantes. Na época eu era comerciante no Grande de Seu. E aquilo me incomodou muito, sabe? Porque nos prejudicou muito, tirou a clientela da porta da nossa loja. E a gente começou um movimento dos comerciantes do Disseu. Porque ali era a minha loja, eu montei do zero. Gente, eu comecei vendendo um produto, que era 500 ml. E eu dividi ele em 4 e eu vendia os frascozinhos para as minhas amigas. Foi de pequenininho, foi com muita dificuldade. Eu entregava produto de porta em porta, porque eu não conseguia pagar um motoboy. Passei mais ou menos uns 2 anos entregando produto de porta em porta. E aí, graças a Deus, que o movimento foi aumentando, eu já não conseguia ficar no atendimento e fazendo as entregas. Foi quando, com muito medo, eu contratei meu primeiro motoboy. A minha loja era de onde eu sustentava a minha casa, sustentava a minha família, cuidava da minha mãe e dos meus irmãos. Então eu fiquei muito desesperada quando eu vi aquilo que eu construí correndo risco. E foi quando eu precisei a primeira vez de um político. E eu não conseguia acessá-los, eu não sabia como acessá-los, porque apesar de sempre ter buscado o conhecimento da política, de saber o que estava acontecendo no cenário local, no cenário nacional, eu não tinha contato com a política partidária. Então eu decidi me filiar a um partido político, porque eu queria conhecer mais sobre como funcionava a política. Então eu bati na porta do Partido Social Cristão e eu falei, eu quero me filiar, eu quero participar do movimento, eu quero saber como é que funciona essa coisa chamada política. Mas eu me filiei em março de 2020, já estava no finalzinho do prazo de filiação. E eu fiquei filiada e continuei a minha vida, vendendo os meus produtos. E num belo dia, eu recebo ligação das pessoas do partido falando que queriam conversar comigo. Eu fiquei bem nervosa, eu falei, meu Deus, eu mal filiei ao partido político, já me envolvi em problema, então eu fiquei muito tensa. E aí, o partido tinha um candidato, o candidato recuou da candidatura e eles me convidaram para disputar a eleição. Eu fiquei com muito medo, mas Deus já tinha me entregue há algum tempo atrás no campo missionário, acho que foi aproximadamente 2018, 2019, que ele falou que eu precisava me posicionar, transmitir a minha mensagem para as pessoas, que eu não tivesse receio de ser atacada, que eu não tivesse receio de ser perseguida, porque esse era o meu chamado. Foi para isso que Deus tinha me chamado, para o confronto. E aí eu lembrei daquela mensagem, e aí eu voltei atrás e falei, gente, eu não sabia nada da política partidária, eu não sabia como era que funcionava. Eu sabia que a eleição já estava bem encaminhada. Eu olhava para aqueles candidatos e eu falava, meu Deus, eu nem conheço, eu nem sei quem eles são. Como é que eu vou disputar uma eleição? Eu não sei como é que os políticos falam, eu não sei como é que eles se comunicam. Eu entreguei ao Senhor. E para mim o maior desafio foi no primeiro debate, porque eu tava muito nervosa, eu tava muito angustiada. O meu medo era virar meme, sabe? De chegar a hora de fazer pergunta e eu não saber como responder. Eu entrei dentro daquele primeiro debate em 2020 chorando, mas confiando no Senhor. Deus foi tão misericordioso que nas rodadas de pergunta eu sempre era a última a responder. E muita gente ria, debochava, falava que eu tinha começado tarde, falava que eu não tinha chance, que eu era só uma menina de 29 anos que estava ali aventurando, mas não. Quando eu assumi aquela responsabilidade, aquela missão de disputar uma eleição, eu tinha convicção do que eu estava fazendo ali. Primeiro porque eu estava sendo movida por um sentimento de revolta, pelo que estavam fazendo com os comerciantes do Grande de Seu. E depois por um sentimento de propósito, de poder propagar minha mensagem para muitas pessoas. Comecei em 13º lugar nas eleições e terminei a eleição em 3º lugar, com 50.221 votos. Quando terminou a eleição, foi todo aquele rebuliço, eu não compreendia muito bem o que estava acontecendo na minha vida. Eu não sabia o que significava estar em 3º lugar nas eleições, mas muita gente falava comigo, me parabenizava, e depois veio aquela pressão de quem eu ia apoiar. Eu não podia apoiar o candidato que eu combati, que prejudicou tanto a minha classe, a classe dos empreendedores. E tinha um outro candidato, que era outra pessoa. Uma decisão muito difícil. Eu passei uma semana realmente assim, off, orando, buscando direcionamento ao Senhor. E um dia antes de eu tomar a minha decisão, eu conversei com o meu pastor da época e perguntei para ele, pastor, eu quero uma opinião sua. Que decisão tomar? Como fazer? Existe um grupo que fala para eu ficar neutra? Existe um outro grupo que fala para eu apoiar? Dê a sua opinião. E o que ele falou pra mim foi muito decisivo. Ele disse, você agora é uma líder. Você não pode deixar essas pessoas que votaram em você sem uma direção. Você não pode simplesmente ficar neutra. Você não foi chamada pra neutralidade. Eu tomei aquela palavra dele, coloquei no meu coração e segui o direcionamento. Eu assumi a Secretaria Municipal de Economia Solidária. Eu não tinha nenhuma experiência com a gestão pública. Eu fui para a menor secretaria da prefeitura e em 16 meses nós fizemos dessa menor secretaria a 3ª secretaria mais atuante da gestão. Para Brasília, trouxe recursos para Teresina, desenvolvemos muitos trabalhos com os empreendedores, realizamos feiras, concedemos 3,3 milhões em crédito. Então nós fizemos um trabalho belíssimo na Secretaria Municipal de Economia Solidária. Em 2022, eu saí da secretaria para disputar o governo do estado. Lá em 2020, eu era subestimada, porque ninguém me conhecia. Eu venho de uma família simples. Eu não fui instruída para a política. Eu vim para a política realmente com um sentimento de
propósito de contribuir com tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, com a minha experiência, com a minha garra, com a minha coragem, com a minha dedicação, pela minha cidade. Eu nasci aqui, a minha família mora aqui, tudo que eu construí foi em Teresina. Eu vejo que em Teresina existem muitas coisas a serem melhoradas. Enfim, tem muitas coisas para serem feitas, não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí. Então, em 2022, eu disputei o governo do estado. Só que em 2022, eu já não era mais subestimada como eu fui lá em 2020. Em 2022, eu já era uma ameaça. E eu passei por um dos piores momentos da minha vida, porque tentaram de todas as formas me tirar da disputa. E eu tive a candidatura impugnada. A todo momento, a parte da imprensa, não vou dizer toda a imprensa, divulgava que eu não era mais candidata, que eu tinha desistido para apoiar candidato A ou candidato B. Não deixaram eu receber fundo eleitoral, então eu não consegui viajar, eu não consegui ter uma equipe, eu não consegui fazer reuniões. Candidatos que me atacavam de manhã, de tarde, de noite, para descredibilizar a minha imagem, me atacando na minha vida pessoal, me atacando na minha fé, expondo a minha família. Passei mais tempo me defendendo do que fazendo campanha. Mesmo diante de toda essa dificuldade, ainda tem muita coisa que aconteceu nos bastidores, né, que não dá pra contar tudo aqui, mas foi um momento muito doloroso, muito desafiador na minha vida, e onde por várias vezes eu pensei em desistir, porque foi muito pesado, sabe? Eu falo, passaram com o trator por cima de mim, atendendo ao pedido de muitas pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu projeto, em tudo aquilo que eu já tenho construído, daquilo que eu tenho vivenciado, daquilo que eu já tenho mostrado através dos meus trabalhos, das minhas ações e da minha vida, do meu dia a dia, acreditam na Jessie. Então eu estou aqui novamente me colocando como pré-candidata à Prefeitura de Teresina. Eu ainda estou sem partido, tá? Estamos buscando partido, estamos buscando essa viabilidade, mas eu conto com você para tornar esse projeto viável e real. E mostrar para Teresina que Teresina tem jeito e Teresina tem Jessie. Então eu conto com seu apoio, compartilhe o meu conteúdo, compartilhe as minhas ideias, fale com seus amigos, com seus colegas, com os seus vizinhos e compartilhe esse projeto. O projeto é nosso. Eu tô aqui por você que acredita numa Teresina melhor, que acredita que Teresina tem jeito, que acredita que com um trabalho sério, com um trabalho realmente voltado para as necessidades, para os interesses de nós teresinenses, nós teríamos uma cidade com qualidade de vida, com pessoas felizes. Compartilhe essa ideia, porque Teresina tem jeito, Teresina tem Jessie.